Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. Nesse vídeo vou falar de uma das melhores leituras que fiz até agora neste ano. A ciência pode explicar tudo? Fique até o final do vídeo para conferir essa resposta. Estamos felizes por esse espaço dedicado à leitura estar só crescendo. Vamos chegar à marca de 2.000 inscritos. Agradeço a todos que estão conosco e se você não é inscrito, considere fazer a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que se você se interessar por esse livro, tem um link aqui na descrição para a compra dele na Amazon. Comprando por ele, recebemos uma comissão e isso é mais uma forma de você apoiar o nosso canal. Aliás, comprando qualquer coisa com o nosso link, você colabora conosco. A Ciência Pode Explicar Tudo foi escrito por John Lennox, um matemático britânico com doutorado em filosofia e em ciências, professor emérito de Oxford. John é um apologista e já participou de inúmeros debates públicos com outros grandes cientistas, como por exemplo Richard Dawkins. Alguns desses debates você encontra aqui no YouTube. Foi publicado pela editora Vida Nova. Eu achei essa capa muito bonita e a diagramação do livro também muito bem feita. O diálogo entre ciência e religião pode ser tendencioso. Algumas pessoas afirmam categoricamente que a ciência pode explicar tudo, e o que ela ainda não explicou, futuramente explicará. É baseado nessa afirmação que John Lennox discute o papel da ciência, sua importância histórica e suas implicações na religião. Essa leitura é relativamente fácil e acessível, sem termos técnicos rebuscados. A proposta de Lennox é uma conversa franca e respeitável com o leitor, seja ele cristão ou não. O livro é composto de 10 capítulos com uma construção de pensamento bem elegante. O primeiro capítulo começa com uma pergunta. É possível ser cientista e crer em Deus? Para alguns, isso é algo impossível. John rebate essa afirmação listando grandes exemplos de cientistas da antiguidade que eram cristãos e que produziram boa ciência e hoje são referências para todos nós, como por exemplo Galileu. Ou seja, o cristianismo do cientista não impede a sua produção científica. John conta uma experiência que viveu no início da sua carreira acadêmica. Eu estava em um jantar formal da faculdade, sentado ao lado de outro ganhador do Prêmio Nobel. Nunca havia me encontrado com um cientista tão renomado antes e, para aproveitar o máximo da conversa, busquei lhe fazer algumas perguntas. Por exemplo, como a ciência moldou a sua cosmovisão? Em particular, eu estava interessado em saber se os seus estudos abrangentes o tinham levado a refletir sobre a existência de Deus. Ficou claro que ele não se sentiu à vontade com aquela pergunta e me recuei imediatamente. Entretanto, no final da refeição, ele me convidou para ir a seu gabinete. Ele também havia convidado 2 outros acadêmicos experientes, mas nenhum outro estudante. Fui convidado a me sentar e, pelo que me lembro, os outros permaneceram em pé. Ele disse, Lennox, você quer seguir a carreira na ciência? Sim, senhor, respondi. Então, ele prosseguiu, nessa noite, diante de testemunhas, você precisa abandonar essa fé infantil em Deus. Se não o fizer, ficará intelectualmente deformado e será prejudicado em comparação aos seus pares. Você simplesmente não terá êxito. Foi uma situação inesquecível. Ali estava um cientista brilhante tentando me intimidar a renunciar ao cristianismo. Já pensei muitas vezes desde então que, se tivesse sido o oposto e eu fosse um ateu na cadeira cercado por acadêmicos cristãos me pressionando para desistir do ateísmo, isso teria causado repercussões por toda a universidade que provavelmente teriam resultado em procedimentos disciplinares contra os professores envolvidos. Eu fico pensando, se uma atitude não é legal em um cenário, por que seria legal se os papéis fossem invertidos? Isso serve para muitas situações, desde o problema no campo das ideias, até mesmo a questões materiais. Se é errado um ladrão tirar a vida de um inocente, por que é certo um inocente tirar a vida de um ladrão? O que você pensa sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. No capítulo 2, há um breve resumo da história da ciência. Lennox tenta explicar o que aconteceu para sairmos de Isaac Newton, cristão, um dos maiores físicos do passado, para chegarmos a Stephen Hawking, um dos maiores físicos da história contemporânea e ateu. Eu achei muito interessante a diferenciação que o autor faz entre afirmações da ciência e as afirmações dos cientistas. Lennox dá o seguinte exemplo. Carl Sagan afirmou: o cosmo é tudo o que existe
já existiu e sempre existirá. Essa não é uma afirmação da ciência. A afirmação de Sagan é simplesmente uma expressão da sua crença ateísta. Faça esse exercício. Separe o que é a opinião do cientista e o que é a afirmação da ciência. E até mesmo o que é a opinião do pregador e o que a Bíblia diz. Lennox discorre sobre algumas ideias de Dawkins, autor de Deus, um delírio, e para isso ele ouve o que os especialistas da área dizem, já que o termo delírio vem da psiquiatria. Quando falamos de psiquiatria, lembramos de Freud. E aqui você vai entender o que ele pensava sobre Deus e quais as objeções são feitas às suas ideias. O terceiro e quarto capítulo abordam dois grandes mitos que envolvem a ciência e religião. O primeiro é: a religião depende de fé, a ciência não. Para tratar desse assunto, o autor define o que é fé e mostra como ela está presente em todas as cosmovisões. Todos nós temos convicções, crenças e fé. Einstein disse uma vez: a ciência sem religião é cega, a religião sem ciência é manca. O segundo mito é: a ciência depende da razão, o cristianismo não. Aqui o autor fala sobre o método científico e como ele já estava presente na Bíblia há muitos séculos atrás. Leia com atenção o capítulo 1 de Daniel e verá um modelo de experimento. Muitas vezes os cientistas se fecham para as evidências por conta da sua cosmovisão. Richard Lewontin, um famoso geneticista, professor de Harvard, disse o seguinte: nossa prontidão para aceitar afirmações científicas contrárias ao senso comum é a chave para uma compreensão da luta real entre ciência e o sobrenatural. Tomamos o lado da ciência apesar do absurdo óbvio de algumas de suas construções, a despeito da tolerância da comunidade científica em relação às falácias infundadas, porque temos compromisso prévio com o materialismo. Não é que os métodos e as instituições da ciência nos obriguem de alguma forma a aceitar uma explicação material do mundo dos fenômenos. Pelo contrário, somos forçados pela nossa adesão a priori às causas materiais, a criar um instrumento de investigação e um conjunto de conceitos que produzem explicações materiais, por mais contraintuitivas que sejam, por mais mistificantes que sejam para os não iniciados. Além do mais, esse materialismo é absoluto, porque não podemos permitir uma brecha que abra as portas para o divino. O capítulo 5 responde à pergunta: é possível em um mundo cientificamente letrado levar a Bíblia a sério? Alguns defendem a ideia de que é impossível ciência e religião andarem juntas. Francis Bacon, pai da ciência moderna, diz que Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e a criação. Com isso, temos 2 conjuntos de dados que necessitam de interpretações. Todos concordaremos que a Bíblia exige interpretação, mas nem todos estão cientes de que a natureza também necessita de interpretação. De maneira bem concisa, John apresenta alguns textos bíblicos que tratam sobre a origem do universo que estão em harmonia com o conhecimento científico. O capítulo 6 trata sobre milagres. Segundo David Hume, milagres são violações da lei da natureza. Para discutir esse tema, o autor define o que é uma lei da natureza e exemplifica assim: suponhamos que nessa semana eu coloque R$10 na minha gaveta da escrivaninha. Na semana seguinte, coloque mais R$20. E na outra semana, acrescente uma nota de R$10 e tranque a gaveta. As leis da aritmética me possibilitam prever que, na próxima vez que eu abrir minha gaveta, devo encontrar R$40. Mas suponhamos que ao abrir a gaveta encontre apenas uma nota de R$10. O que devo concluir? Que as leis da aritmética foram quebradas? Claro que não. Devo concluir com mais sensatez que um ladrão quebrou não as leis da aritmética, mas as leis do país e roubou R$30 da minha gaveta. Seria absurdo alegar que a existência das leis da aritmética torna impossível acreditar na existência desse ladrão ou na possibilidade de sua intervenção. O oposto sim é verdadeiro. O funcionamento normal dessas leis nos levam a acreditar na existência do ladrão e na sua atividade em minha casa. Em outras palavras, a lei prevê o que acontecerá desde que não haja nenhuma mudança nas condições sob as quais o experimento é conduzido. Assim, do ponto de vista teísta, as leis da natureza prevêem o que certamente acontecerá se Deus não intervir. A confiabilidade da Bíblia é tratada no capítulo 7. Para se aprofundar no assunto, vou deixar aqui na descrição o link para a resenha do livro As Principais Questões sobre a Bíblia.
O capítulo 8 traz um exemplo de como refutar o cristianismo. Paulo disse em 1 Coríntios 15:17: "E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil." Refutando a ressurreição, o cristianismo está morto. Para isso, é preciso esclarecer a morte de Jesus, o seu sepultamento, o sepulcro vazio depois de dias, os panos do sepulcro e as testemunhas oculares das aparições de Jesus. John Lennox apresenta evidências de cada um desses pontos. E isso me lembra uma pesquisa conduzida por um ateu que acabou virando o livro Em Defesa de Cristo. Tem resenha desse livro aqui no canal. No capítulo 9, há uma análise de como a dimensão pessoal determina a nossa cosmovisão. Muitas vezes falamos que temos que ver para crer, mas nem tudo que cremos a gente já viu. Por exemplo, o amor, os átomos, a gravidade, o núcleo fundido da Terra. Nessas coisas nós acreditamos porque cremos nas evidências. Essa parte me fez refletir sobre relacionamento, dor, sofrimento, perdão e salvação. O último capítulo é sobre o teste de veracidade do cristianismo. É possível ser cientista e cristão? Para saber essa resposta, Lennox propõe um experimento e convida você a realizá-lo. Você não tem nada a perder. Podemos e precisamos verificar as coisas à distância, mas esse é apenas o primeiro passo. Para obter a evidência final da veracidade do cristianismo, é preciso abrir mão dessa distância, arrepender-se e confiar em Cristo. Se você se interessa no diálogo entre ciência e religião, precisa incluir este título na sua lista de leituras. Para uma resposta filosófica sobre a pergunta: a ciência pode explicar tudo? Vou deixar aqui na descrição um vídeo do professor Felício Molinari, doutor em filosofia. Vale muito a pena conferir esse vídeo depois. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais.